Quero cumprimentar os amados irmãos com a rica, santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero, neste primeiro momento, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a sua palavra, agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo e pela vida de cada um dos amados irmãos, a qual o Senhor me dá o privilégio de estar conhecendo nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o diácono Alexandre Avelar, pertenço à Igreja Evangélica União Pentecostal, aqui em Bangu, próximo à Praça Guilherme da Silveira. Nesta noite, meus irmãos, eu quero rapidamente anunciar aqui que eu trago comigo 3 mensagens da palavra do Senhor. A primeira delas, cujo tema é: se creres, verás a glória de Deus. A segunda, Cristo, esperança para um mundo em crise. E a terceira, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aos irmãos que quiserem adquirir estas mensagens por apenas R$5 cada uma delas, ao final do culto me procure em nome de Jesus. Ao Senhor a honra, a Ele a glória, a Ele seja dado todo louvor. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo nos escrevera Lucas, capítulo de número 19, onde estaremos lendo o versículo de número 45. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 45. Pediria ao nosso irmão instrumentista, por gentileza, esteja me acompanhando, fazendo um fundo musical, enquanto estaremos ministrando a palavra do Senhor. Parafraseando o texto de Ageu, capítulo de número 2, o texto que é o tema desta campanha e que fala sobre a glória da segunda casa, estaremos lendo este texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 45. E quantos acharam, digam: eu achei. Está escrito assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos aqueles que nele vendiam e compravam. Eu conto até 3 e toda a igreja lê em uma única voz. 1, 2, 3. E entrando no templo, começou a expulsar todos aqueles que nele vendiam e compravam. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus e nosso Senhor. Podeis tomar os vossos assentos nesta noite, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome dele. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quando eu abro a minha Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, e leio única e exclusivamente o versículo de número 45, eu encontro algo nessa noite, o qual o Espírito Santo de Deus falou nesta tarde profundamente ao meu coração. Logo nos primeiros versículos, nas primeiras palavras, está escrito assim: e entrando no templo, ou entrando Jesus no templo. Esta campanha que fala a respeito da glória de uma segunda casa, que fala a respeito da glória de um templo num determinado momento na história do povo de Israel, vem fazer a minha memória a história dos templos de toda a história, quando então o Espírito Santo de Deus sopra nos meus ouvidos um tema para a ministração nessa noite, e o tema é este: os 3 grandes templos. Repita comigo: 1, 2, 3. Os 3 grandes templos. Quando nós vamos falar sobre templos, somos obrigados a olhar para a história bíblica, somos obrigados a olhar para a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse, e vamos encontrar muitos templos nos quais o povo de Deus se reunia, se encontrava para adorar e bendizer ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Quando eu olho a minha Bíblia em Êxodo, eu encontro um momento na história de Israel em que o povo de Deus está sendo transferido para a terra prometida, todavia, até alcançar a sua Canaã, até alcançar aquela terra da promessa que manava leite e mel. Vamos ouvir e falar a respeito de um templo chamado o tabernáculo
tabernáculo. O tabernáculo fora um templo que Deus dera as suas coordenadas para o seu povo com um único objetivo. O único objetivo de que o seu povo, ainda que no meio do deserto, ainda que no meio de um lugar de lutas, de provações, pudesse se encontrar por alguns momentos e parar naquele momento para adorar ao nome do Senhor. Quando nós vamos ver o Êxodo, vamos encontrar a história deste templo tabernáculo e vamos observar um detalhe na história, que é quando nós vemos falar sobre a Shekinah, quando nós ouvimos falar sobre a nuvem da glória de Deus que acompanhava este templo, que era um templo móvel, ou seja, ele era montado e desmontado conforme Israel prosseguia na caminhada. Êxodo vai nos mostrar que quando aquela nuvem, a nuvem da glória de Deus andava, o povo de Israel desmontava aquele templo e seguia os passos da nuvem. Quando aquela nuvem num determinado momento parava, o povo de Israel parava e montava aquele templo e se reunia como um povo forte em adoração a um Deus que é grande. A minha Bíblia vai dizer que aquela nuvem da glória de Deus, a Shekinah divina, era a pura presença de Deus no meio do seu povo, que descia e repousava sobre aquele templo. Só que o que nós vamos ver é que a história não para por aí. Este é apenas o primeiro grande templo que nós vamos encontrar, aquele tabernáculo móvel. Só que a história continua e agora nós vamos encontrar a história de um novo templo, um templo que começou no coração de um homem chamado Davi, ou seja, de um homem que a Bíblia vai dizer, ou melhor, que o próprio Deus vai dizer que era um homem segundo o seu coração. Quando nós olhamos para Davi, Davi coloca no seu coração um desejo de construir um grande templo para que o nome do Senhor fosse proclamado, de construir um grande templo para que o povo de Israel, por um momento, quem sabe, como nesta noite, se esquecesse dos seus problemas, se esquecesse das suas lutas, se esquecesse das suas dificuldades, para ir até aquele templo e bendizer ao nome do Senhor e entregar a sua adoração e derramar as suas lágrimas, em levar os seus sacrifícios e ofertas a Deus. Mas vamos ver na história bíblica que este homem chamado Davi não conseguiu realizar o intento do seu coração, porque diz a Bíblia que ele era um homem de guerras, e o próprio Deus vai dizer que havia muito sangue nas suas mãos e que daquele jeito, daquela maneira, ele não poderia construir um templo ao Senhor. Mas Davi não podia construir aquele templo, então Deus levanta na descendência de Davi um homem chamado Salomão, e é Salomão agora quem dá continuidade aos projetos do seu pai Davi. É Salomão quem agora, por um momento, quando ele começa o seu reinado, ele vai chamar o povo de Israel para uma responsabilidade, e a responsabilidade é essa: temos uma incumbência, temos um legado que o meu pai Davi me deixou, precisamos levantar um templo em adoração ao Deus de Israel. Quando Salomão coloca este propósito no seu coração de trazer a alegria do seu pai, aquilo que o seu pai não pôde fazer, aquele povo se envolve na construção do templo. O que a Bíblia vai mostrar para mim e para você é que eles começam a construção de um templo majestoso, começam a construção de um templo que era feito de ouro, de prata e de muitas pedras preciosas. Um templo que foi se erguendo, e conforme aquele templo se erguia, eu imagino as pessoas passando pelas ruas e olhando e deslumbrando-se, olhando a majestosidade daquele templo, dizendo: que maravilha de templo, que glória de templo, que templo bonito, que templo é este que chama tanta atenção de quem passava por ali. A Bíblia vai mostrar que os anos se passaram até um dia, o grande dia em que o templo de Salomão foi construído, e quando o templo termina, está terminado, então chega o dia da sua inauguração. A Bíblia vai nos relatar que no dia da inauguração daquele templo de Salomão, a
glória de Deus visita aquele templo. A glória de Deus visita o templo de uma maneira que eles não estavam acostumados a ser visitados. Visita aquele templo de uma maneira que há muito tempo eles não sentiam o que? A presença viva e real de Deus na terra, a presença viva e real de Deus operando no meio do seu povo. A Bíblia vai dizer que quando os sacerdotes, os levitas, quando Asaf começa a cantar e a entoar o hino de adoração ao nome do Senhor, Deus ouve no céu a adoração do seu povo. E quando a adoração do povo passa pelo templo, passa pelo teto, passa pelos céus, passa pelas nuvens e chega ao trono da glória do Senhor, Deus recebe a sua adoração como um cheiro suave às suas narinas, e ele não se sossega, ele desce do céu na terra, ele marca a presença naquele culto. E a minha Bíblia vai dizer que os sacerdotes naquela noite, tamanha a presença, tamanha a glória de Deus, não conseguiam sequer ficar de pé, porque Deus marcou a sua presença naquele lugar. A história infelizmente continua. Seria muito bom se a história parasse por aí, seria muito bom se a história parasse mostrando toda a glória, todo o glamour daquele templo de Salomão, mas o que nós vemos é que a história vai continuar. E infelizmente, quando eu continuo olhando para a história deste segundo templo, quando eu continuo olhando para a história deste povo de Israel, eu me entristeço, e tenho motivos para isso, porque o que nós vamos ver é que apesar de todo o glamour e toda a glória da inauguração daquele templo, os anos vão se passando, e conforme os anos se passam, o povo começa a esfriar. Conforme os anos se passam, o pecado começa a entrar na vida daquele povo, e a presença gloriosa que marcou o dia da inauguração daquele templo agora vai se afastando, indo para bem longe. Israel começa a se afastar da presença do Deus Todo-Poderoso, começa a trazer para dentro do templo de Salomão imagens de adoração aos ídolos. E o que é que Deus faz? Quando Deus olha para esta situação de Israel, Deus se entristece e Deus permite que este segundo grande templo seja destruído. Deus permite uma grande nação, a Babilônia, venha sobre Israel, venha levar sobre eles o cativeiro, venha levar sobre Israel toda a destruição. Destruída está a cidade, destruída estão os muros da cidade, destruído está juntamente com Israel aquele templo de Salomão. Os anos vão se passando, a história narra que por cerca de 40, 70 anos Israel passa no cativeiro, mas então Deus se lembra do seu povo, Deus perdoa o seu povo, e Deus levanta um momento de libertação para o seu povo. Agora Israel está voltando para o seu lugar, agora Israel está voltando para a sua cidade, e é neste momento que nós abrimos a nossa Bíblia em Ageu, capítulo de número 2. É neste momento que nós encontramos o tema desta campanha. É neste momento que nós tenhamos entender e tentar entender o significado da glória de uma segunda casa. Que segunda casa é esta que Ageu está falando? Ageu está narrando o momento que o povo de Israel está vindo de volta para a sua terra, e quando eles chegam na sua terra em Jerusalém, eles começam a olhar para a cidade está destruída, as casas estão abaixo, os muros estão jogados abaixo, a cidade está um caos, não tem como viver de novo naquela cidade. Então o povo começa a se reunir e colocar no seu coração um desejo que seria muito bom, mas se tornou ruim demais, porque eles olham para a cidade, olham para a destruição da cidade e dizem: vamos reconstruir a nossa cidade, mas se esquecem que no meio daquela cidade tinha um templo de adoração ao nome do Senhor. E o que é que acontece? Acontece que Israel agora está preocupado consigo, acontece que
Israel está preocupado com a sua felicidade. Acontece que Israel vem de uma libertação dada por Deus, mas quando chega na sua terra, não se preocupam com o templo, não se preocupam com a glória, não se preocupam com a presença do seu Deus. Começam a se preocupar com a sua situação, começam a se preocupar com os seus problemas, começam a se preocupar com as suas necessidades, começam a se preocupar com aquilo que virá no dia de amanhã. Mas quando a palavra de Deus está dizendo: não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã não pertence a vós, o amanhã pertence ao Senhor. Israel está preocupado com o que vai vestir, Israel está preocupado com o que vai calçar, Israel está preocupado com a sua casa, e isso é o que eles começam a fazer. Começam a juntar o tijolo, começam a juntar o barro, pastor Ricardo, para construírem as suas casas, para tentar levantar a sua economia, a economia de Israel, a agricultura. Mas é aí que o Espírito Santo de Deus levanta um profeta chamado Ageu e diz para aquele povo: olha, enquanto vocês estiverem preocupados com a casa de vocês, enquanto vocês estiverem preocupados com a sua economia, com a sua situação de vida, não vai acontecer nada. Vão plantar, mas não vão colher. Vão trabalhar, mas não vão ver o fruto do vosso trabalho. Por quê? Porque se esqueceram que antes da sua necessidade, que antes da sua vontade, está a necessidade do reino dos céus. Que antes do meu querer, da minha vontade, está a vontade de Deus na minha vida, estará a vontade de Deus na sua vida. Então, antes de eu realizar os meus sonhos, tenho que realizar os sonhos e os projetos de Deus na minha vida. Quando Deus levanta Ageu, então ele começa a dizer: povo, não está na hora de construir casas, está na hora de restaurar o templo, está na hora de nós unirmos as nossas forças para levantar de novo o templo da adoração. Ah, Jesus maravilhoso! Quando o povo de Israel começa a se conscientizar de que eles precisavam olhar para o reino, então agora eles se entristecem porque eles lembram de um templo, se lembram do templo de Salomão. E quando eles se lembram do templo de Salomão, eles se lembram daquela glória. Quando eles se lembram do templo de Salomão, que eles se lembram daquela glória, eles se lembram do ouro, se lembram da prata, se lembram das pedras preciosas e começam a se entristecer, começam a se desanimar e dizer uns para os outros: nós não vamos conseguir chegar lá, não vamos conseguir restaurar um templo como Salomão fez alguns anos atrás, não vamos a lugar nenhum, não tem jeito. Mas é aí que o Espírito Santo de Deus contempla o propósito do meu e do seu coração. É aí que o Espírito Santo de Deus olha para o meio de Israel e começa a enxergar que agora eles estavam acertando o caminho, que agora eles estavam acertando a direção das suas vidas e estavam dando lugar, em primeiro lugar, ao reino de Deus e a sua justiça, e sabendo que as demais coisas vos seriam acrescentadas. Quando Deus enxerga o intento do meu coração, quando Deus enxerga o intento do teu coração, quando Deus enxerga o intento do coração de Israel naquele momento da história, é aí que ele acorda Ageu e diz: Ageu, a palavra de dureza, a palavra de conserto eu já mandei, agora se prepara, porque eu vou mandar uma palavra de vitória para o meu povo. Então Ageu se liga com os céus e diz: Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? E eu imagino Deus com a sua voz de trovão dizendo: Ageu, diz para o meu povo que não se preocupe com as pedras preciosas. Diz para o meu povo, Ageu, que não se preocupe com o ouro, que não se preocupe com a prata, porque eu tenho algo para o meu povo, e o que eu vou fazer não subiu ao coração do homem, não subiu ao seu entendimento. Ah, Ageu, diz para o meu povo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Ramandacaio, Xeriamanto Kerminas. Tem glória de Deus para este lugar. Tem glória de Deus para a tua vida. Tem glória de Deus para a tua casa. Tem glória de Deus para a tua família. Tem glória de Deus para o teu ministério. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não se preocupe com os ouros, não se preocupe com as pratas, porque quem está no comando desta obra não é o homem. Quem está no comando desta obra não são os melhores arquitetos, não são os melhores engenheiros. Quem está no comando desta obra é o Deus que fez os céus e a terra com o poder das suas palavras. Quem está no comando desta casa de oração é Deus. Quem está no comando desta obra é Deus. Talvez você esteja preocupado, dizendo: não vamos conseguir, não vamos chegar lá. Mas Deus está dizendo: eu dou as pedras, eu dou a obra, eu comando a arquitetura. Quem está no comando desta obra não é homem. Quem está no comando desta igreja é o Espírito Santo de Deus.